E aí, aqui é o Node, imagine só. Nas florestas da Irlanda vivem o biólogo britânico Adam e sua família, que se mudaram há pouco tempo para o país. Devido ao seu trabalho como conservacionista, Adam pretende estudar o local, e em uma manhã ele leva o filho e seu cachorro Iggy para darem uma volta. No caminho ele marca algumas árvores no ambiente, enquanto Iggy observa algo ao longe e corre para ver o que é. Após terminar a inspeção, Adam procura pelo cachorro e, sem querer, Finn acaba derrubando sua chupeta, que afunda dentro de uma corrente de água. Adam promete ao filho que vai comprar outra e continua a procurar por Iggy, quando o encontra latindo em frente a uma construção abandonada. Ao olhar lá dentro, o biólogo encontra o corpo de um cervo, porém o animal está coberto por um estranho tipo de fungo junto a um líquido escuro. Achando isso suspeito, Adam coleta uma amostra do corpo e o leva para analisar no seu laboratório. Enquanto isso, Claire está terminando de arrumar a mudança, quando um dos vizinhos, chamado Calvin, pede para falar com Adam. Ao que parece, ele vem chamando o biólogo para conversar desde sua mudança e diz a Claire para Adam vir à sua casa o quanto antes. Minutos depois, o biólogo retorna da floresta ao lado de Finn e Iggy, e sua esposa lhe avisa sobre a visita de Calvin. O sujeito insiste para Adam conversar com ele, mas o biólogo diz que está ocupado com o trabalho e deixa isso para depois. Mais tarde, ele começa a analisar a amostra e, através do microscópio, Adam vê o fungo parasitando uma célula do sangue do animal e soltando uma substância tóxica. Essa reação o deixa intrigado e ele continua a análise, ao mesmo tempo em que Claire coloca Finn para dormir. No entanto, ela vê que um líquido escuro está pingando no lençol do berço e pede a Adam para ver se há algum vazamento no teto. Ele então vai dar uma olhada no sótão, mas não encontra vazamento e nem nada de estranho por ali. Após isso, Adam vai ajudar Claire a terminar o jantar, com os dois aproveitando que o bebê está dormindo para terem um momento a sós. Porém, eles logo são interrompidos quando escutam Finn pela babá eletrônica, indicando que seu filho já acordou. Adam acredita que o bebê está apenas sonhando, mas o casal logo escuta um som de vidro se quebrando, seguido do choro de Finn. O casal se apressa em direção ao quarto do bebê, mas quando Claire estava quase entrando, a porta se fecha subitamente. Mesmo assim, eles conseguem invadir o quarto, e Claire corre até o berço, enquanto Adam vê que um abajur foi arremessado contra a janela. O biólogo se apressa em olhar do lado de fora e percebe algo se movendo em direção à floresta. Suspeitando que Calvin tenha feito isso, ele corre para encontrar o sujeito, mas não encontra ninguém ao redor da casa. Mesmo assim, Adam liga para a polícia, que envia o oficial Dave para investigar a ocorrência. Após olhar o quarto, o policial acredita ter sido um pássaro que atravessou a janela, mas o casal não acredita nisso e dizem suspeitar que seu vizinho os atacou. Adam conta que desde que chegaram há mais ou menos um mês, Calvin tem agido de forma estranha. O policial explica que os moradores da região são muito supersticiosos e eles acreditam em uma antiga lenda que fala sobre a existência de seres mágicos conhecidos como os Sagrados. Embora sejam muitas vezes associados com fadas, os moradores os consideram seres malignos que dominam a floresta da região. Por essa razão, muitos deles não aprovam a presença de Adam e sua família no local, pois ele tem inspecionado as árvores que pertencem a essas criaturas. Por fim, o policial ainda diz que, segundo a lenda, os sagrados não suportam a luz e nem o contato com objetos feitos de ferro. Sendo um homem da ciência, Adam não acredita em nada disso, mas o oficial Dave lhe diz para ligar, caso aconteça mais algum incidente. Assim que o policial vai embora, a família tenta descansar pelo resto da noite, mas antes Adam resolve tirar fotos da casa para servirem de prova. Então, com sua câmera fotográfica, o biólogo começa a fotografar a propriedade, quando escuta um barulho vindo dos arbustos. Com o flash ligado, ele mira a câmera em direção à floresta, mas ao tirar a foto, um sujeito misterioso aparece parado entre as árvores. Adam se assusta e tira outra foto, porém não encontra ninguém por perto. Não fosse estranho o bastante, Iggy olha atentamente para os arbustos e começa a latir, como se estivesse vendo algo ou alguém. Adam vai dar uma olhada, mas novamente o lugar parece vazio, e ele chama o cachorro de volta para casa. Na manhã seguinte,
Finalmente, Adam resolve ir até a cidade, consertar a janela quebrada e leva Finn para dar uma volta. Enquanto isso, Claire está recolhendo a roupa suja quando vê o lençol do bebê completamente manchado com um líquido escuro. Para piorar, ao tirar o lençol, ela encontra um enorme fungo coberto do mesmo líquido como se tivesse caído do teto. Sem entender o que está acontecendo, ela joga o fungo fora e vai limpar o resto das roupas, sem perceber que Iggy segue sozinho de volta para a floresta. Longe dali, Adam chega até uma vidraçaria e pede ao dono da loja para consertar a janela. O sujeito logo o reconhece como o biólogo morando perto da floresta e o aconselha a reforçar as janelas com ferro, pois isso irá manter as criaturas longe. Mais uma vez, Adam acredita que os tais sagrados são apenas superstição, e com a janela consertada, ele segue de volta para casa. Nesse meio tempo, Claire está colocando as roupas no varal, quando recebe a visita inesperada de Calvin. O sujeito diz que o casal está sendo descuidado, pois a floresta é mais perigosa do que eles pensam. Para provar isso, o sujeito deixa um livro misterioso em cima da mesa e vai embora, pedindo a Claire que o mostre ao seu marido. Minutos depois, Adam continua dirigindo na estrada, quando Finn acaba deixando sua pelúcia cair. Rapidamente, seu pai se abaixa para pegar o boneco de volta, mas ao levantar, Adam dá de cara com Calvin no meio da pista, segurando uma espingarda. Por sorte, o biólogo consegue frear o carro a tempo e segue seu caminho de volta, desconfiando cada vez mais das atitudes do vizinho. Ao entrar na floresta, mais coisas estranhas acontecem e o carro fica fora de controle, com um líquido escuro saindo pelo ar-condicionado. Adam então é forçado a parar no local e abre o capô do carro, onde vê o motor coberto por um fungo. Achando isso estranho, ele vai buscar uma ferramenta no porta-malas para limpar tudo, mas uma força o empurra para dentro e o deixa inconsciente. Horas depois, Adam acorda preso no porta-malas e ouve o choro de Finn dentro do carro. Além disso, Adam escuta som de batidas no carro, como se alguém estivesse tentando forçar a entrada. Temendo pelo seu filho, Adam pega uma ferramenta e começa a furar o banco traseiro até que consegue sair do porta-malas. Com seu filho a salvo, ele sai do veículo e vê marcas de arranhões pela lataria, como se tivessem sido feitas pelas garras de um animal. Com o veículo obsoleto, Adam segue a pé para casa, carregando Finn em seus braços. Chegando lá, Claire pergunta por que eles demoraram tanto, mas Adam pede para ela chamar a polícia, enquanto ele pega uma espingarda dentro do armário. Assim que carrega a arma, Adam vai inspecionar a casa, quando vê uma forte luz vindo da porta da cozinha. Acreditando ser Calvin, ele manda o sujeito ir embora, mas ele escuta um barulho vindo do outro lado da porta e no susto acaba apertando o gatilho. Claire fica assustada e vai ver o que houve, mas encontra apenas Adam dentro da cozinha, que foi completamente revirada. Diante dessa situação, Adam perde o controle e desconta sua raiva contra os móveis da cozinha, mas sua esposa o acalma, pedindo para ele não assustar Finn. Assim que recupera o controle, Adam diz que Calvin deve ter invadido sua casa apenas por causa de uma superstição sem sentido. Claire acha melhor eles irem embora dali o quanto antes, mas ele se recusa, pois não vai ser intimidado por ninguém. Ele então tenta arrumar a bagunça até que encontra o livro que Calvin deixou com Claire. A capa parece ser feita de couro e ao abri-lo, Adam encontra apenas uma história de contos de fadas, com desenhos assustadores a respeito dos seres sagrados. Isso só reforça a ideia de que Calvin é um lunático, mas Claire não se importa com isso e pede ao marido para fugir daquele lugar. Ele enfim aceita e os dois se apressam em arrumar as malas, quando Adam percebe que Iggy não está por perto. Depois de recolherem suas coisas, a família segue de volta para o carro, até que Adam escuta seu cachorro latindo. Ele corre para encontrá-lo e vê Iggy parado na mesma construção abandonada, com um pedaço de carne na sua boca e o olho direito sangrando. Adam novamente acha que isso foi culpa de Calvin e chama o cachorro para fugirem dali. Por fim, a família encontra o carro parado na floresta, mas Iggy volta a latir em direção às árvores, onde surge uma criatura humanoide, observando todos eles. O cachorro fica cada vez mais agitado e Adam tenta segurá-lo pela coleira, mas Iggy se solta e corre em direção à criatura. Seu dono tenta chamá-lo, mas logo em seguida escuta os sons de dor de Iggy, indicando que o cachorro foi atacado. Só resta a Adam levar Claire e Finn para dentro do carro e ele dá outra olhada no motor, que está coberto por mais fungos. Sem tempo a perder, ele tira toda a sujeira de dentro do carro e manda Claire dar a partida para ver se o carro funciona. Após muitas tentativas, Claire consegue ligar o veículo, mas ao acender os faróis, ela se
se depara com criaturas humanoides por toda a parte. Vendo que os sagrados são reais, Adam entra no carro e acelera a toda velocidade para longe da floresta. No entanto, as criaturas começam a atacá-los, arremessando fungos em direção ao carro. Um deles acaba quebrando a janela ao lado de Adam, que acaba ferido com os cacos de vidro. Mesmo assim, ele continua a pisar no acelerador até que de repente vê uma garotinha parada no meio do campo. Adam faz o possível para desviar dela, mas perde o controle do veículo, que cai direto em um buraco. A família não se feriu, mas eles escutam as vozes das criaturas, que se aproximam rapidamente. Com o carro danificado, os três fogem de volta para casa, e chegando lá, Adam observa se alguém se aproxima por um buraco na porta. No entanto, ao tentar olhar mais de perto, Adam é atacado pelas criaturas, que atingem seu olho com um tipo de ferrão. Por sorte, Adam não perde a visão e se apressa em trancar as portas antes que os monstros tentem invadir sua casa. Confinados lá dentro, Adam tenta pensar em uma forma de afugentar as criaturas e lembra do que o oficial Dave lhe contou sobre os sagrados. Elas não suportam luz e objetos de ferro, porém a energia da casa não está funcionando. Adam então decide se arriscar indo até o depósito, onde pode religar a energia pelo gerador. Além disso, ele acredita que possa encontrar objetos de ferro para colocar nas janelas e usar como armas. Por fim, ele resolve ir até lá e pede para sua esposa se esconder com Finn dentro do sótão. Chegando lá, Claire tenta manter o bebê protegido, mas de repente o piso começa a escurecer, sendo coberto pelo mesmo líquido escuro de antes. No mesmo instante, uma mão surge e tenta alcançar o rosto de Claire, que a impede apoiando seu corpo contra o piso. Assim como fez com Adam, a criatura começa a mover o ferrão em direção ao olho de Claire, contendo o mesmo líquido escuro. Sem ter ideia do que está havendo, Adam chega ao depósito e começa a puxar o cordão do gerador, quando sente uma forte dor em seu olho. Apesar disso, ele continua a puxar o cordão, até que finalmente liga o gerador, fazendo as luzes afastarem as criaturas da casa. Graças a isso, sua esposa e filho são salvos, e Adam vai recolher mais ferramentas, mas acaba queimando sua mão com uma barra de ferro. Ao ver o ferimento, ele nota a mesma carne apodrecida visto nos sagrados, e suspeita que está se tornando um deles. Ainda assim, ele precisa garantir a proteção da família e recolhe o máximo de ferro e lanternas que consegue encontrar. Após isso, ele deixa tudo na cozinha, mas seu olho volta a doer e ele corre em direção ao banheiro. Ao se olhar no espelho, ele percebe que o ferimento está piorando e seu olho está mudando de forma. Porém, Adam não quer preocupar a esposa e apenas coloca um pano para esconder o olho ferido. Por fim, ele pede a ajuda de Claire para acender as luzes e colocar as barras de ferro ao redor da janela. Enquanto fazem isso, alguns dos sagrados tentam invadir, mas logo são afastados pelas lâmpadas acesas e as barras de ferro que queimam sua pele. Após deixarem a casa protegida, Adam coloca Finn dentro do armário, junto com a babá eletrônica. Ele sabe que o gerador não vai durar por muito tempo e acha melhor deixar o garoto protegido lá dentro, para não ser atacado pelos sagrados. O tempo passa e Adam continua a ler o livro deixado por Calvin, mostrando a história dos sagrados. Claire, no entanto, começa a ficar preocupada com o bebê e resolve abrir o armário, mas ao fazer isso, ela vê uma das criaturas capturando Finn e o levando até o sótão. Desesperada, ela pede a Adam para salvar o filho, e o sujeito sobe as escadas armado com uma picareta. Chegando lá, ele vê um dos sagrados segurando Finn e o manda soltá-lo, porém outra criatura aparece pela abertura do teto e ataca o rosto de Adam. O golpe o deixa atordoado e ele cai da escada, deslocando a perna e batendo com a cabeça no chão. Claire tenta acordar o marido, mas a criatura está fugindo com o seu filho, e ela corre para salvá-lo. A perseguição termina em um lago, onde Claire vê um dos sagrados levando seu filho para debaixo d'água. Mesmo com a escuridão da noite, ela salta na poça sem hesitar, e pouco depois puxa o bebê de dentro da água, salvando a sua vida. Depois disso, Claire volta para casa e encontra Adam, que se recuperou do golpe e fez um curativo na perna. Ela pede ao marido para segurar o bebê enquanto vai buscar roupas secas, mas Adam começa a ser afetado pela toxina dos sagrados em seu corpo.
Isso começa a deixá-lo mais paranoico e ele não vê o seu filho, mas sim uma cópia criada pelos Sagrados. Suspeitando que aquilo seja uma armadilha, ele leva Finn até a cozinha com a intenção de eliminá-lo. Claire acha que o marido enlouqueceu e tenta impedi-lo, mas Adam a derruba com um empurrão. Em seguida, ele olha atentamente para o bebê, que em seus olhos começa a assumir a forma de uma das criaturas. Segurando uma faca, ele se prepara para eliminar o bebê, mas Claire pega uma barra de ferro e acerta no ombro do demente. Sem tempo a perder, ela pega seu filho de volta e corre até o depósito, com Adam indo atrás deles. Chegando lá, ela se tranca com o filho e Adam tenta atravessar a porta, dizendo que aquele bebê não é seu filho verdadeiro. Ele a manda entregá-lo, mas quando Claire se recusa, Adam derruba a porta e invade o local. Sem ter para onde fugir, Claire acende a lâmpada do depósito e a empurra em direção a Adam, que é afetado pela luz, assim como os Sagrados. Em seguida, ela pega uma foice dentro do depósito e avança contra Adam, que consegue desviar do golpe, mas a toxina em seu corpo volta a afetá-lo. O sujeito cai no chão com seu corpo se contorcendo e vendo o estado do marido, Claire tenta ajudá-lo. No entanto, Adam tenta agarrar o seu pé, a forçando a fugir mais uma vez em direção à floresta. Após isso, o corpo de Adam começa a sofrer uma transformação, com fungos saindo da sua pele e do olho machucado. Com seu corpo e mente se deteriorando, Adam pega a foice no chão, coloca combustível na lâmina e a acende, usando um isqueiro. Em seguida, o sujeito parte em busca de Claire, mas ao invés dela, ele acaba encontrando uma caverna, onde fica o esconderijo dos Sagrados. Nesse meio tempo, Claire continua a fugir pela floresta, até que encontra uma fazenda perto dali. Ela corre até lá pedindo por socorro, mas quem aparece do outro lado da porta é Calvin, segurando uma espingarda. Claire pede sua ajuda, mas o sujeito a manda ir embora, antes que ela atraia as criaturas até sua casa. Claire insiste pedindo para Calvin cuidar do seu filho, mas ele diz que isso só irá atraí-los, pois os monstros capturam aquilo que as pessoas mais amam. Foi por causa disso que os Sagrados capturaram Cora, sua filha pequena, que havia se perdido na floresta e nunca mais voltou. Por essa razão, mesmo vendo a mãe implorar ao lado do seu filho, o sujeito engatilha sua espingarda e a manda ir embora. De volta à caverna dos Sagrados, Adam vê vários deles no local, incluindo a mesma garotinha que viu parada no campo. Ele descobre que aquela é Cora, a filha de Calvin, e ela lhe mostra um bebê muito parecido com Finn em seus braços. Ela até mesmo lhe dá a chupeta que Finn tinha deixado cair dias atrás, e como Adam suspeitava, o bebê que está com Claire não é o verdadeiro. Ele então toma seu filho dos braços de Cora, e com a foice flamejante nas mãos, ordena que as criaturas se afastem. Do lado de fora da caverna, Claire continua a fugir com o bebê, mas acaba ficando perdida no meio da floresta. Segurando apenas a câmera fotográfica de Adam, ela usa o flash como lâmpada, para ver se as criaturas estão por perto. No entanto, a bateria está quase no fim, e quando ela tira mais uma foto, se depara com os Sagrados, a observando no topo das árvores. Os monstros logo começam a cercá-la, mas Claire continua a usar o flash para manter os monstros afastados. Apesar disso, as criaturas continuam a segui-la e Claire corre com o bebê, mas acaba escorregando da beira do morro e caindo em um buraco. Por sorte, ela não é ferida e se esconde atrás das árvores, mas escuta o som das criaturas procurando por ela. Sem ter para onde ir, Claire apenas espera pelo fim, quando de repente ouve a voz de Adam à distância, chamando o seu nome. Ela então sai de trás da árvore e encontra o marido, com todo o seu corpo ferido e segurando um bebê nos braços. Ele então revela que aquele é o Finn verdadeiro, e esse tempo todo, Claire estava segurando um clone, criado pelos Sagrados para enganá-la. A verdade é que as criaturas querem tornar Finn um dos Sagrados, mas Adam conseguiu salvá-lo e pede à esposa para fugir com ele. Ao ver os dois bebês, Claire não consegue diferenciá-los, e segundos depois, mais Sagrados aparecem cercando o local, incluindo Cora. Para proteger Claire e Finn, Adam parte em direção a um dos monstros, destruindo sua cabeça com vários socos. Em seguida, Cora tenta pegar o bebê de volta, mas Adam se arma com a foice, e em um ataque rápido ele remove a cabeça da garota. Após esse
confronto, Adam se vira para Claire e pede que ela leve o bebê verdadeiro, antes que seja tarde demais. Infelizmente, ele não percebe que havia outro sagrado por perto, e com suas garras afiadas, ele atravessa o corpo de Adam com um golpe. Vendo seu marido no chão prestes a perder a vida, Claire acredita em suas palavras e decide carregar o bebê que ele trouxe. Por fim, os dois fogem de volta para casa e Adam fica feliz ao ver sua esposa e filho indo embora em segurança pouco antes do sol nascer. Em poucos segundos, a luz começa a se espalhar pela floresta, afetando os sagrados, que são forçados a fugir. Nesse momento, a luz também atinge o bebê que ficou para trás, e seu corpo desaparece, revelando que ele era mesmo um clone. Após o seu ato de sacrifício, Adam não resiste aos ferimentos, mas ao menos conseguiu manter sua família a salvo. Minutos se passam e Claire consegue voltar com o verdadeiro Finn para casa e chora pela perda do marido, mas agora os dois podem ir embora daquele lugar, graças a Adam. Vários dias se passam e a Floresta dos Sagrados começa a ser desmatada por uma empresa de serraria. Após o trabalho, eles carregam todos os troncos em um caminho, sem perceber que de dentro deles começa a vazar o mesmo líquido escuro com o fungo transmitido pelos sagrados. Muito em breve, mais pessoas serão infectadas pela substância e a maldição da floresta irá se espalhar pelo país e quem sabe até mesmo pelo mundo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!